você tem um PC e tá querendo jogar alguma coisa, de repente, seria muito legal, né? E queria saber, de repente, se o seu PC vai rodar Battlefield 2042, um dos excelentes lançamentos que a gente tem por aí. Eu nem sei se é excelente, talvez o Robson do futuro me repreenda por isso. Mas um dos lançamentos mais aguardados aí do ano. O Battlefield 2042 tá chegando por aí, ele foi adiado, mas vai ser lançado e você provavelmente, quando estiver assistindo esse vídeo, já deve ter até comprado o PC e tá jogando ele. Ou não. Porque a DICE revelou quais são os requisitos para rodar o jogo, tanto no mínimo quanto no recomendado. E eu vou mostrar para vocês porque isso dá um assunto bem legal, bem divertido, na verdade. Bom, eu tenho aqui as especificações, o que eles colocam como mínimo e recomendado. Eles devem trazer futuramente especificações para rodar no mínimo, no médio, no ultra, o ray tracing, ou seja lá o que eles quiserem inventar para o jogo. Mas por enquanto o que você tem é o mínimo e o recomendado. E a gente nem sabe exatamente se esse mínimo é para rodar em Full HD no mínimo, em 720p no mínimo, ou em qualquer outra resolução. Pelo menos não olhando aqui, né? Se você procurar informações com a DICE, provavelmente eles vão te passar mais detalhados, mas aqui o que a gente tem é isso. E isso foi o que eles revelaram para rodar o Open Beta. Para quem não sabe, o Open Beta vai ser liberado aí, né, no comecinho de outubro, e o jogo vai ser lançado só em novembro, ou dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, já foi até lançado. Mas aqui a gente tem os requisitos mínimos e o recomendado. E é bem curioso, porque na verdade a gente tem recomendações de GPU, mais importante obviamente de todo o sistema para você rodar, mas ele tem recomendações de CPU e GPU que normalmente são os mais importantes junto com memória RAM. Nós temos aqui no mínimo Windows 10 64 bits. Então se você tem qualquer outra versão do Windows ou se você tem uma versão 32 bits, quem é que tem uma versão 32 bits instalada no PC hoje de qualquer sistema operacional? Algumas pessoas têm. Não para jogar Battlefield 2042, não vai ser possível, você vai precisar pelo menos do Windows 10 x64. Obviamente se você tiver o Windows 11 também vai dar para rodar x64 nativamente. E para processador nós temos duas opções, tanto para Intel quanto para AMD. Para AMD, o recomendado é um Ryzen 5 3600. Caramba, as especificações são um pouco forçadas aí. Eu acho que o negócio vai ser meio pancada. Afinal, um Ryzen 5 3600 não é um processador muito antigo, não. Nós estamos falando de um Ryzen 3000 e nós estamos falando de um processador que tem 6 cores e 12 threads, com uma arquitetura bem recente. Porém, do lado da Intel, o recomendado é um Core i5 6600K. Começou a fazer as contas na sua cabeça? Faz as contas aí. Nós estamos na 11ª, 12ª geração. Nós estamos falando de um processador de 6ª geração. E não, a Intel não pulou nenhum processador para você falar, mas é 6.000 e depois já vai para 11.000. Não, nós tivemos os 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 e 12.000 são as linhas de processadores. Ou seja, da 6ª nós já tem 6 gerações de processador. E você fala, pelo menos ele é um equivalente ao processador da AMD, certo? Afinal ele é um i5, 6.600, ele deve ter 6 cores e 12... Não, não tem. Ele tem 4 cores, 4 threads. E é isso aí, mas ele é desbloqueado para overclock, né? Então, muito bem. Vamos continuar com as especificações que eu vou voltar depois para a gente debater esses detalhezinhos. Memória, 8 GB de memória. Acho que para memória até que tá ok, não é grande coisa, 8 GB de memória RAM. É um padrão hoje em dia, pelo menos um padrão mínimo. Memória de vídeo 4 GB. Então, pelo menos de VRAM você vai precisar de 4 GB. Placas de vídeo. Bem importante agora, esse é um ponto bem importante porque não tá tendo muita placa de vídeo, vocês estão cientes disso, né? E não tá muito barato, não importa o momento em que você tá assistindo esse vídeo. Uma GTX 1050 Ti do lado da Nvidia e pro lado da AMD uma RX 560. Obviamente que a RX 560 é um modelo de 4 GB, afinal eles pedem no mínimo 4 GB, a gente já tá falando do mínimo aqui. E a 1050 Ti também já tem 4 GB de fábrica nativamente, não temos versões 2 GB da 1050 Ti. Não confundir com a 1050, a 1050 tem versões de 2 e 3 GB, mas aqui a gente tá falando da 1050 Ti, que é outro detalhe bem curioso, na verdade, que eu vou voltar para comentar com vocês, principalmente se você já tem um PC com essas especificações, ou se você está pensando em montar um PC, que é ainda mais complicado. API DirectX 12, obviamente, e conexão online 512 kbps ou mais rápida. Ou seja, qualquer coisa entre não estar num modem 3G e uma internet minimamente civilizada. E o espaço em disco, 100 GB. Não é grande coisa, o Warzone também já ocupa muito mais que isso aí, mas então 100 GB de espaço é o que você vai precisar ter. Então se você tiver um HD de 80 GB não vai ser o suficiente aí na sua maquineta. Bom, essas são as recomendações mínimas
Vamos agora para o que é recomendado para você rodar em, sei lá que resolução, sei lá em que taxa de FPS. O recomendado pela DICE. Mesma coisa no sistema operacional, Windows 10 64 ou superior, pode ser Windows 11, tá tudo bem. Tá clara essa parte, né? Processador, um Ryzen 7 2700X por parte da AMD. Esse é o recomendado. Olha que coisa curiosa. A gente saiu de um Ryzen 5 3600, que é de uma geração mais nova, para um 2700X de uma geração anterior, mas com 8 cores e 16 threads. O processador, um Intel Core i7 4790 por parte da Intel. Um 4790. A gente saiu de um 6600K para um 4790. Tá um pouco confuso? Vai ficar um pouco mais. Memória, 16 GB de memória é o recomendado que você tenha no seu sistema. Memória de vídeo, 8 GB. Vai ficar mais confuso ainda. Placa de vídeo. Do lado da NVIDIA é uma RTX 3060. Ok, 3060 tem 12 GB de VRAM. E do lado da AMD é uma RX 6600 XT. São placas que até equivalentes ali, né? Elas trocam ali um pouco de performance entre elas. E DirectX 12. A mesma coisa para conexão, ou seja, qualquer coisa minimamente civilizada e espaço em disco 100 GB, porém o recomendado é um SSD. Não está falando de NVMe, nem PCI Express 4.0, nada. Somente um SSD é o que você precisa como recomendado pela DICE. Então dá para você jogar num HD, então tem ali, né, obviamente deve prejudicar um pouquinho o tempo de load, né? Então o mínimo é você ter 100 GB de espaço, pode ser num HD, e o recomendado é um SSD. Perfeito, temos aqui o que a gente tem a régua, né, abaixo e acima, o que a gente precisa aqui para rodar. Qualquer coisa acima do recomendado, você vai rodar muito bem, excelente, sensacional. Lembrando que isso deve ser uma recomendação para Full HD, numa 3060 e numa 6600 XT, quanto muito para Quad HD. Enquanto que pro mínimo, você já deve ter se empolgado, falou assim, não, pera, mas aí essas recomendações aí, o meu vai rodar de boa, pô, né? 1050 Ti, ainda tem aqui véia guerreira, RX 560, tá aqui, pô, vai rodar de boa. Pois é, que a RX 560 não é exatamente uma placa que concorre diretamente com uma GTX 1050 Ti. A RX 560 é uma placa que, notadamente, sempre concorreu com uma GTX 1050, não Ti, com a 1050 normal. Então, óbvio, em alguns jogos, em algumas situações, ela pode ter um desempenho próximo de uma GTX 1050 Ti, mas o desempenho dela está mais perto de uma GTX 1050. Provavelmente a 1050 não é recomendada para mínimo porque ela tem só 2 GB ou 3. E a DICE pede pelo menos 4, enquanto a RX 560 também tem modelos de 2 GB, então toma cuidado com esse detalhe porque eles pedem 4 GB, ainda mais num sistema onde você tem 8 GB de memória RAM. Então você vai acabar compartilhando memória, vai ser mais lenta, a memória do sistema é mais lenta, o acesso da placa de vídeo vai ser compartilhado, né, com a memória do sistema. E talvez os 8 GB seja literalmente só para rodar o jogo. E se você precisar compartilhar mais 2 GB que seja, você não vai conseguir rodar o jogo. Tudo isso são suposições baseadas no que a DICE nos diz. Mas a RX 560 não é exatamente uma placa com o mesmo desempenho de uma 1050 Ti, o que quer dizer que a régua é um pouco mais embaixo ainda, ou seja, uma GTX 1050 Ti por parte da NVIDIA, mais uma RX 560 por parte da AMD. Se fosse para chutar, chutando, eu diria 720p no mínimo. Qual a taxa de FPS? Só Deus sabe. Vai depender muito do restante do sistema, do CPU e por aí vai. Mas em relação ao CPU, a gente também tem uma questão bem curiosa. Um Ryzen 5 3600 ou um i5 6600K? Desde quando esses dois processadores são equivalentes em qualquer coisa? A gente está falando de um processador que tem 4 cores e 4 threads contra 6 cores e 12 threads. A gente está falando de um processador bem mais moderno, um Ryzen 5 3600. Basicamente, eles não se equivalem em nada. Se fosse para chutar mais uma vez, eu diria que é um jogo que vai ser mais focado num IPC do que numa distribuição de cores e threads. Inclusive, se você tem poucos cores e poucos threads, você vai ter um probleminha bem grave, tá? Mas, de repente, para rodar nos 30, no máximo 60 FPS, deve ser o suficiente. Passando agora para o recomendado, que provavelmente para Full HD, no máximo Quad HD, dependendo da qualidade que você colocar, para rodar a gente tem dois equivalentes bem bizarros ali. Um Ryzen 7 2700X e um i7 4790, que é mais antigo do que um i5 6600K. É meio estranho. São 4 cores, 8 threads para o 4790 e 8 cores, 16 threads por parte do 2700X. Será que o jogo é mais otimizado para Intel? Será que você precisa de toda esse poder de processamento extra com 2700X para conseguir empurrar, enquanto que do lado da Intel, com um quad-core bem antigão ali, você ainda consegue rodar super de boa? É isso que a DICE recomenda? Ou será que eles estavam bêbados? Ninguém sabe. Toma cachaça, c...
Mas isso é o que a gente tem. E eu resolvi separar aqui duas configurações, na verdade 3 configurações para você que está pensando em montar o PC, baseado nas recomendações da própria DICE, para a gente ver quanto é que custa rodar esse jogo. E a gente teve uns resultados bem interessantes aqui. Senta que lá vem a história. Eu montei aqui 3 configurações baseados, né, nas especificações que a DICE passou. Depois a gente volta trazendo outras especificações que a DICE apresentar. Olha, mínimo, máximo, ultra, Full HD, 4K, RTX, não importa. Depois a gente traz também para ver quanto vai custar essas máquinas. Hoje, na data de hoje, não considere quando você estiver assistindo esse vídeo. Tá assistindo amanhã, já não deve valer mais esse preço, porque ele pode mudar tanto para cima quanto para baixo. Na atual situação é provável que mude para cima. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu peguei aqui pro requisito mínimo, tá? Eu baseado entre o mínimo e recomendado, na verdade. Porque, graças a Deus, eu não consegui encontrar nenhum processador 4 cores, 4 threads novo pra comprar. Não tem nenhum i5 6600K pra comprar, pelo menos na Terra não tem, graças a Deus, porque poderia ter. Vamos dar uma olhada aqui. Eu montei um setup baseado naquelas recomendações da DICE pros requisitos mínimos. Mas eu comecei, ao invés de começar aqui montando com um i5 de 6ª geração que não tem, eu montei com um de 10ª geração, que é o mais antigo que dá pra comprar se você não for pra 9ª geração, tá? Baseado nas recomendações, os requisitos da DICE, se você tiver um i5 9400, você já tá bem, né? Se você tiver um i3 de 9ª geração, você já deve estar bem também, que é 4 cores, 4 threads, então tá tudo de boa. Vamos começar aqui, ó, o setupzinho. Eu comecei com o i3 10100F, lembrando que o i3 10100F tem 4 cores, 8 threads, tá? Então ele tem uma configuração de um i7 4790, ele tem uma arquitetura mais nova, ele tem um IPC maior. Então, na verdade, apesar dele ser um processador de 600 conto, ele é um processador que, na verdade, bate as recomendações bêbadas da DICE. A placa-mãe é a mais barata possível, uma H410. Vamos usar o Cooler Box, não coloquei cooler nenhum, coloquei só 8 GB de memória, colocamos aqui 3000 MHz, nem precisava, podia ser 2666. Placa de vídeo eu escolhi uma RX 560, só que tem uma pegadinha, essa daqui é a RX 560D, ela é cerca de 5 a 10% inferior a uma RX 560 normal, sem o D na frente. Ela não utiliza um conector de energia, tá? E basicamente essas são as diferenças, né? É um chip levemente cortado em relação a uma RX 560 normal. Então, vamos supor que aqui a gente teria por volta de 5 a 10% de desempenho, menos do que o mínimo recomendado, mas a gente ainda tem 4 GB de VRAM, tá? Pro HD eu escolhi um HD de 1 TB, afinal, você já vai comprar HD mesmo, um HD custando aqui na casa dos 300, então você até pode colocar um HD mais barato e de repente vai despencar esse preço. A fonte, uma fonte de 450 watts, que vai dar mais do que tranquilamente para você empurrar a RX 560 e todo o restante do setup. E a gente tem aqui uma fonte que não é PIC 3 em 1, com certeza. Pro case, o mais barato possível, não vem nem fan, nem nada. É um case de 200 e poucos conto. Coloquei aqui a montagem, se você não for montar o PC, você quer receber pronto, para só instalar o Battlefield 2042 e sair jogando. Quanto que saiu esse setup? R$4.000 à vista ou 4.500 a prazo, tá? Se você for aí fazer aquele carnê da alegria de várias parcelas assim, né, para você fazer a alegria, né, da operadora de cartão. Tá saindo aqui entre 4 e 4.500 reais já montado, tá? Se você não quiser montar, eu acho que diminui aqui um valor, vamos tirar para ver. Se você não for montar, se você for montar em casa, vai sair 3.800 reais à vista ou 4.386. Isso para você rodar ali na casa do mínimo, tá? Vamos supor que a 560D consegue entregar um desempenho 5% abaixo, na melhor das hipóteses, uma 560, ou 10% abaixo da 560 nesse jogo, tá? Então você vai ter um desempenho bem razoável ali. Mas também dá para você fazer outra opção. Dentro desse mesmo setup, você pode ir para uma placa mais recomendada, que é, por exemplo, a GTX 1050 Ti. Vamos pegar a 1050 Ti mais barata que a gente encontrar aqui para colocar, porque é só para rodar, só para rodar. Aliás, você tem uma RX 550 de 2 GB que não caia nessa furada, porque, né, não é o recomendado. E nós temos aqui uma RX 550, vamos lá para a GTX 1050 Ti. A mais barata que a gente tem aqui, quanto custa? R$1.599. Então temos aqui uma da Palit, uma GTX 1050 Ti. Quanto que sobe? Bom, todo o restante do setup igual, tá? Ainda estamos no mínimo. Subiu para 4.797, ou seja, R$4.800 à vista ou 5.500 a prazo. Então, esse é o preço para você montar hoje um PC básico. E mesmo que você não esteja atrás do preço, pelo menos essa é uma configuração que eu recomendaria, mesmo sem testar o jogo, sem nada.
dentro do que a DICE colocou ali, tá? Mas como é bem confusa essa recomendação, dá uma olhada nos testes e benchmarks e comparativos que a gente coloca no canal, que vai ser bem melhor do que vocês só pelo recomendado da DICE, tá? Parece muito furada. A 1050 Ti eu acredito que seja uma boa placa para conseguir rodar o jogo a 560, pagar para ver, e um processador de 4 cores, 8 threads, eu acho que seria o mínimo, não de 4 cores e 4 threads, mas eu não tava na mesma cachaçada que a DICE tava, né? Então ele deve ter sido muito boa. O que a gente pode fazer também, montar aqui em cima do que foi recomendado pela DICE. Falar, não vou correr o risco de repente ir lá e não rodar. Então vamos aqui numa plataforma mais recomendada pela DICE, o Ryzen 5 3600 ao invés do 6600K, uma opção da AMD. Uma A320, uma placa bem baratinha aqui, que vai aguentar de boa 3600 rodando em estoque. Você vai usar o Cooler Box, não vai usar cooler. Vamos colocar aqui a mesma memória, 8 GB, somente um pente. A placa de vídeo, uma GTX 1050 Ti, eu encontrei uma mais barata que eu nem sei se tem estoque, mas provavelmente não. Deixa eu ver aqui. A mais barata que eu encontrei, R$ 1.200 aqui, uma 1050 Ti da Color, foi isso? Vou ver aqui o menor preço... 560, 1050 Ti. Eu acho que ela nem tem disponível mais, porque não tá aparecendo. Eu acho que não. Mas enfim, aqui tinha, aqui na melhor das hipóteses, né? Vai que você encontra uma nesse preço. R$ 1.200, uma 1050 Ti, um HD de 1TB sem SSD, a mesma fonte, 450, o mesmo case e já montado. Quanto que vai sair essa brincadeira? R$ 5.171. Parece interessante ali, ó, 5.171. O problema é que a placa de vídeo é diferente. Vamos colocar a mesma placa de vídeo para ver quanto que fica. Aqui, ó, o modelo da Palit, a 1050 Ti, que é a que tem disponível para o outro setup. Vamos ver quanto é que fica. 6.181. Uma diferença ali razoável. Você está montando uma plataforma com 6 cores, 12 threads da AMD contra uma de 4 cores e 8 threads da Intel. Então tem uma diferença razoável de preço ali. É um bocado, mas você pode tirar aqui também a montagem. Fala, não, vou montar em casa, meu tio, meu primo, né, vai montar, o conhecido aqui da rua, vai cobrar baratinho, não vai quebrar nenhuma peça, vai custar R$ 6.000 à vista. Para você rodar com uma 1050 Ti, tá? Mas esse aqui é o setup que você tem, o 3600, obviamente, é um processador mais caro, bem mais caro, quase mais do que o dobro do 10100. E o restante do setup é basicamente o mesmo preço, tá? Mas fala assim, não, eu quero jogar esse jogo, eu vou meter o louco, eu vou em cima da recomendada pela DICE. Porque eu quero rodar sem problemas, né? Recomendada ali, rodar pelo menos no Full HDzão cuspindo FPS. Vamos pelo recomendado da DICE. O que aparece aqui? Novamente, a gente não tem como montar um 4790. Eu posso montar um 10100, né? A gente já tem ele montado lá, depois a gente volta para colocar só a placa de vídeo e a memória, mudar algumas coisinhas, a gente já vai ter uma plataforma recomendada pela DICE, que é um 10100F com uma 3060. Enfim, vamos lá. Plataforma da AMD aqui, começando a mesma coisa, Ryzen 5 3600, fala, pera, mas a DICE recomendou ali um 2700X. Você pode ir por um 2700X, mas você não vai encontrar ele novo para comprar. Não há mais para comprar, né? Você pode ir para um 8 cores 16 threads de uma geração mais nova, como o 3800X, mas que é um pouco da minha experiência, o 3700X, o 3800X ou o 3600 para jogos são basicamente a mesma coisa, a não ser que o jogo precise dos 18 cores e 16 threads dos processadores AMD, o que parece bastante confuso, uma vez que você está recomendando um processador de 4 cores e 8 threads da Intel. Então a gente está montando aqui com 3600 mesmo, que em desempenho vai estar ali bem próximo do 2700X, mesma configuração, mesma placa-mãe barata, você não vai fazer overclock nem nada. Memória, coloquei aqui já 16 GB, 3200 MHz. O recomendado, lembrando que o recomendado é 16 GB, então colocamos aqui 16 GB. A placa de vídeo, uma 3060, uma 6600 XT. Coloquei aqui uma RTX 3060. HD de 1TB e um SSD de 240 GB. Lembrando que eles recomendam pelo menos 100 GB. Eu não quis colocar o de 120, eu coloquei um de 240, sabe por quê? Porque se sair atualização, se sair DLC, não que a DICE vá soltar qualquer tipo de DLC, longe de mim sugerir isso. Mas vai que eles de repente soltam um DLC e aí tem 120 GB e o seu SSD tem 120 que não são os 120 utilizáveis. Perdeu, né? Então pelo menos 240. Fonte de 550 watts, uma fonte da Seasonic. E um case, eu peguei um case aqui com 3 fãs já que o negócio ali vai sofrer. Então 3 fãs, uma placa de vídeo com um TDP maior, um CPU que vai cuspir mais um fogo ali dentro. Então nós colocamos aqui um case, ele é um mini tower, tá? Então ele serve uma placa micro ATX, mas tem 3 fãs já que acompanham com RGB para dar mais FPS, para dar uma forcinha, né? Montagem, coloquei a montagem aqui também.
para já chegar montado na sua casa, seria 8.981 à vista, ou se não, 10.323. Mas você também pode montar na sua casa, pedir pro seu primo, pro seu vizinho, pro conhecido da rua montar bem de boa, e aí você pode comprar por 6.051 à vista, ou se não, 7.000 a prazo. Bom, esse é um setup recomendado pela DICE, com alguns toques da minha recomendação, é verdade, né? Lembrando que eu tô recomendando para vocês a configuração, tá? Mas voltem para os testes, que são os testes que vão determinar qual que é a melhor configuração de fato rodando o jogo. E esse aqui basicamente é o setup. Nós estamos falando só do PC, obviamente todo o restante você já tem que ter, né? Ou comprar e adicionar no seu orçamento. Se você quiser montar na sua casa, vai sair esse valor, 5.243 à vista, né? Ou 6.026 a prazo. E se você quiser que chegue montado para você, vai estar saindo 6.000. Olha, esse daqui vem montado grátis. Olha que maravilha. Esse é de grátis. Montagem grátis. Que maravilha. Ah, tem a montagem VIP. Essa daqui que eu tinha escolhido. A montagem VIP. A diferença tinha dado um pouquinho maior. 6.181. Também não é tão grande a diferença assim. Enfim, essas são as opções que você tem. Vamos dizer que você vai montar e que seu primo vai montar. A RTX 3060. Tem a opção também da 6600 XT, que é uma que eles colocam lá. Vai depender do preço que você encontrar aí. Ó. Aqui a 3060 tá mais barata do que a 6600 XT, mas vai depender do momento em que você está montando o PC, mas você pode, se você quiser, colocar aqui uma 6600 XT. Não, eu quero Full AMD. Beleza, vai sair ali um pouquinho mais caro, né? Vamos colocar aqui, ó, a 3060, que é 8.851 sem montagem, na verdade com a montagem grátis, e aqui tudo é de grátis, tudo é de grátis, então a montagem de grátis. Bom, todos os setups, todas as peças que estão aqui, agora o preço está certo. 8.851 à vista com uma 3060 ou 10.173 a prazo. Se você for por uma opção da AMD, uma 6600 XT, e aí não muda muito, fica 8.453, 9.716 ali. Então vai depender muito da sua opção, mas você também pode ir de repente pela opção Intel. A opção Intel, a única coisa que você vai mudar nesse setup que eu montei aqui, você vai colocar 16 GB de memória, e você vai trocar a 1050 Ti, você vai colocar uma 3060 ou uma 6600 XT. Você vai colocar aqui um SSD, vamos colocar um SSD de 240, mesmo que nós colocamos aqui, ó. E pronto, tá aí o setup recomendado pela DICE. Agora a gente tem que trocar a fonte, vamos colocar aqui a fontezinha 550 da Seasonic. E tá aqui o setup recomendado pela DICE, mais ou menos com a minha recomendação junto, que vai dar 8.176 à vista ou 9.398 a prazo. Então tem uma diferença, obviamente, do valor do CPU, um pouquinho na memória e alguns outros quesitos, mas fica mais ou menos entre 8 e 10 mil reais para você montar um setup para rodar dentro das configurações recomendadas pela DICE para AMD ou Intel. Claro que a gente seguiu aqui mais ou menos o que a DICE colocou, mas você consegue outras configurações com diversos valores e com outros hardwares. Por exemplo, você pode pegar uma placa de vídeo equivalente a uma 3060 como uma 2060 Super de repente, ou uma RTX 2070, ou uma GTX 1080, e você começa a encontrar mais ou menos onde está a faixa de desempenho. Se você tiver ali uma RX 5700, uma RX 5600 XT, você já deve conseguir uma boa performance nesse jogo, até mesmo uma RTX 2060. Então qualquer coisa entre uma 1050 Ti e uma RTX 3090 Ti Super Mega Ultra, você vai conseguir rodar o jogo segundo a DICE. A qualidade do seu gameplay é que vai ser um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada em testes, principalmente para o setup que você está pensando em montar. Não confie na DICE, mesmo nas recomendadas eu não confiaria na DICE, eu não confio na DICE desde Battlefield Bad Company 2, onde tudo que eles recomendavam rodava muito mal. E desde Battlefield 3 e Battlefield 4, onde os Open Beta, os Alpha e o lançamento eram uma completa bagunça e você sempre precisava de mais hardware para rodar onde eles recomendavam. Então esses são só algumas... só uma recreativa, né, que a gente fez aqui, algumas recomendações baseadas no que a DICE recomenda. Eu não recomendo esses setups para jogador do jogo. Volte e procure o teste com o jogo. E a gente vai testar, inclusive, nas recomendações aqui da DICE, pro mínimo e pro recomendado, né, nos setups, pra gente ver como é que roda. Porque pra mim, o pessoal da DICE tava levemente alegre quando eles
colocaram essas recomendações aí. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das recomendações mínimas e recomendadas? Recomendações recomendadas é uma coisa bem estranha de dizer. Das configurações mínimas e recomendadas para o seu setup rodar o Battlefield 2042. Aliás, se você já rodou, como tá rodando nesse setup, deixa nos comentários. Se você participar do beta, comprou o jogo, rodou o jogo, tá ruim, tá bom. Se você recomenda alguma alteração, se vocês confiam na DICE, deixa aí nos comentários. Aproveita para deixar um like e se inscrever no nosso canal no Unlock Gamer.